em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. Então, depois de uma longa pausa, estamos aqui de volta para poder partilhar essas conversas com vocês. E eu queria aproveitar esse momento de inauguração da terceira temporada para dizer que é um imenso prazer poder voltar para o podcast e que é muito bom poder fazer esse projeto. É um privilégio muito grande poder estar aqui, né? Então, esse projeto, ele é feito de forma voluntária por todo mundo que está aqui, né? Sejam os anfitriões, seja a equipe técnica, sejam os convidados. E essas pessoas, elas vêm para cá porque elas acreditam no propósito desse podcast, né? Então, uma coisa que eu queria dizer é que era muito mais fácil a gente não fazer, né? Era muito mais fácil eu ficar na minha casa, eu descansar um pouquinho a mais, não precisar ter longas discussões antes de vir para o podcast, não precisar escolher os filmes, chamar os convidados, agendar os horários. Era muito mais fácil, muito mais prático e muito mais simples para mim não fazer. Mas a questão é que para mim faz total sentido estar aqui, faz total sentido fazer isso, né? E eu acho muito honroso, né, poder partilhar essas conversas com os convidados que vêm aqui. Os convidados, eles também não recebem nada para estar aqui. Eles tiram o tempo deles, muitos deles são docentes, que são pessoas extremamente ocupadas, e eles tiram o tempo não só para estar aqui, nesse momento gravando com a gente, mas inclusive para assistir um filme que a gente escolhe, que a gente propõe, e eles topam e embarcam nessa. Muitas vezes são filmes que normalmente eles não assistiriam, são coisas que tá fora do que eles estão acostumados a ver, do que faz sentido, né, para o que eles estão habituados, e eles topam esse desafio porque eles acreditam no poder de transformação disso. São pessoas que querem compartilhar o conhecimento que eles têm com a sociedade, que querem ter esse momento de troca, e eu acho muito bonito a gente conseguir fazer isso. E a gente está fazendo usando a infraestrutura da universidade, né? Então é um projeto movido com muita força de vontade e também com a oportunidade de estar aqui dentro, né? Eu acho ele um projeto lindíssimo e que faz todo sentido. E eu queria compartilhar também que uma das coisas que a gente fez nesse intervalo, né, do Por Acaso, nessa longa pausa, foi discutir o formato dele, né? Então nós ficamos pensando qual formato seria o melhor para essa terceira temporada. Nós chegamos a pensar em roteirizar os episódios, escrever um roteirinho e fazer uma entrevista com o convidado, perguntar para ele um conceito, alguma coisa associada e colocar trechos da entrevista no meio do nosso roteiro narrado. E aí, depois que a gente discutiu, a gente chegou a fazer um piloto disso, a gente decidiu que não era isso que a gente queria, que não é isso que tem a ver com a nossa identidade. Porque o Por Acaso, ele não tem o objetivo só de levar o conteúdo de uma forma qualquer, né? Então, não é só pegar um texto e ler. O Por Acaso, ele é uma coisa viva, é uma interação que acontece nesse momento, é uma troca. Então, cada um vem com a sua bagagem, vem com a sua autenticidade e tem liberdade para falar o que quiser. Então, isso faz muito sentido para a forma que a gente encara esse trabalho, para a forma que a gente encara a vida acadêmica, inclusive, né, sendo sempre humanos, né, mostrando mais de um lado. E também faz sentido uma outra questão que a gente tinha pensado, que era sobre a redução do tempo dos episódios. Em média, nossos episódios têm entre 1 hora e 1 hora e meia, e uma das formas da gente diminuir o tempo seria fazendo esse roteiro. Só que a gente escolheu não fazer o roteiro por uma questão de identidade, por uma questão de valores, de como a gente se vê refletido no trabalho, o que a gente quer passar com esse trabalho, mas também porque a gente não acha que a gente deve viver nesse reducionismo, de tudo a gente diminuir, porque o tempo de atenção das pessoas tá baixo, e aí você só consegue a atenção delas por 1 minuto, e um podcast tem que ter 20 minutos. Isso não faz sentido, né? Não é assim que a vida se processa, não é assim que o conhecimento se constrói. As coisas, elas requerem tempo, elas requerem cuidado, elas requerem fluidez, e a gente grava os episódios não com o objetivo de chegar em 1 hora e meia. A gente deixa o episódio fluir e a gente limita a, no máximo, 1 hora e meia também pelas nossas questões técnicas, né? Então, o episódio, ele tem
o tamanho com que ele fica. Simplesmente é isso. É assim que as coisas se dão, de uma forma fluida e espontânea, e tudo que vocês veem aqui, tudo que a gente fala aqui, sejam coisas pessoais, perspectivas, são coisas reais e verdadeiras. Então a gente tá aqui dentro, a gente tá se colocando, e cada convidado que vem tá se colocando também. E se dispondo a fazer algo que eles não precisam, porque eles acreditam. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. As conversas que eu tenho no podcast, elas mudam a minha vida, porque eu tenho de frente para mim pessoas que são especialistas na área, pessoas cujo trabalho eu admiro, pessoas que estão fazendo coisas extremamente interessantes e que têm algo para trazer, para partilhar para gente. Então é um privilégio enorme. Teve muitos episódios que eu gravei e que depois eu fui me aprofundar no conteúdo, porque eu fui interessada, conhecendo a perspectiva de alguém que trabalha. E eu acho muito legal pensar que isso pode estar acontecendo com alguém que esteja em casa ouvindo, né? A pessoa ouvir o podcast, se interessar no assunto e querer descobrir mais sobre um assunto diferente. Então esse é um convite, né, que fica para quem não viu os outros episódios ou para alguém que pulou um episódio que pensou, esse tema eu não entendo. Vá lá, porque você não entende. Às vezes ali você consegue entender um pouquinho, compreender, desenvolver um interesse diferente. Então, o Por Acaso é uma chance da gente viver e partilhar essa vivência, né? Então, quando eu tô aqui me divertindo com a conversa, eu realmente estou me divertindo com a conversa. Não tô fingindo que eu tô interessado no que o convidado está falando, é genuíno. E é isso. Então, muito obrigada a quem acompanhou as outras temporadas, a quem está começando a acompanhar agora, né? A gente é muito aberto para receber feedbacks, então se você gostar do episódio, se você gostar do formato do conteúdo, deixe um comentário pra gente, seja a plataforma que você estiver vendo, porque pra gente é muito importante isso, né? Saber que tem alguém que está aproveitando isso de alguma forma é muito significativo e é toda a recompensa que a gente recebe, além da realização do trabalho, de poder estar aqui com grandes pesquisadores, com alunos de pós-graduação que também são muito ocupados. E se você não gostar, dá uma sugestão pra gente do que a gente pode melhorar. A gente realmente é muito aberto e a gente faz esse trabalho com muito carinho. Então, se você tiver algo para me dizer, pode dizer à vontade. Então, agora, oficialmente começando a terceira temporada, não poderia ser diferente, porque algumas coisas, no Por Acaso, podem mudar, outras coisas não. Então, nós vamos inaugurar essa temporada com um convidado extremamente especial, que está vindo aqui pela terceira vez, abrir a nossa terceira temporada com o filme Sonic 3. Simbólico, não? Pois é. Então, para falar sobre Sonic 3, nós temos aqui hoje com a gente o excelentíssimo Joel Meza Ormaza, que é graduado em Física Nuclear, mestre em Física Nuclear, doutor em Física e docente da Unesp, extremamente engajado com a divulgação científica e com o ensino. Ele é um entusiasta da ciência que é muito inspirador. Então é muito bom ver o professor Joel falando, né, ensinando, é muito legal. Ele tem um fascínio muito bonito pela ciência, que é muito contagiante. Então é sempre um prazer receber o professor Joel aqui. Ele é o único convidado que veio mais de uma vez e é o primeiro a vir a terceira vez. Seja bem-vindo, professor Joel. Obrigado. Você falou uma coisa importante, que isso aqui é muito divertido. Eu vou falar de diversão. Na primeira foi tenso, mas eu me diverti muito. Na segunda já não vim tão tenso. Me diverti ainda mais. Nessa estou voltando com atenção, maior atenção que a primeira vez, porque, como você bem falou, não? Há uma ideia por trás, que é discutir um pouco da ciência, do que acontece em filmes. E o filme que foi escolhido, ele me criou um pouco de desconforto, porque eu não sou um apaixonado por games de computador, também não acompanho muito essa saga de heróis de jogos de computador, mas abracei o desafio, assisti e pronto, vamos conversar e vamos ver o que sai daqui. Então, para mim é extremamente bom estar aqui. É terceira vez, já posso pedir música? Pode pedir, professor. Se tiver uma música, a gente coloca para tocar na edição. Então, e é bom, é importante toda essa discussão de quanto um podcast deve durar, também é muito relativa, porque, de forma geral,
a gente pode escutar isso dirigindo, não precisa dedicar 100% da atenção, não tem. O estímulo é auditivo, então pode acompanhar enquanto cozinha, enquanto deita, descansa, sei lá, não é uma coisa que requer muita atenção, não? Então, quanto pode durar? É 20, uma hora. O relevante é que o conteúdo seja capaz de fixar a atenção da pessoa, não? De chamar a atenção. E isso você está conseguindo com bastante sucesso. Então, quem reclama da duração, bom, que crie um podcast mais curto e entre como concorrente de vocês. É isso. Então, obrigado, professor, pela presença. Para levar essa conversa adiante aqui comigo, nós temos hoje, pela primeira vez para o público de casa, Marcelo Raffanelli Rossati, que é biomédico, mestre em Ciências Fisiológicas pela Unesp e pela UFSCar, enxadrista, leitor assíduo e muito esquisito, às vezes. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. E junto aqui comigo também como anfitriã, temos a Gabriela Larissa Lima da Silva, que também é biomédica, tem mestrado na Biologia Geral Aplicada aqui pela Unesp, formada em Biomedicina pela Unesp, como eu, e atualmente faz doutorado aqui na Unesp. Ela não é gamer, porém ela tem algo muito em comum com o Sonic. Você está se perguntando o que ela tem em comum com o Sonic? Ela gosta muito de correr. Ela corre. Uma vez você correu 17 km na chuva, na lama, então ela praticamente se viu no filme correndo ali, porque ela gosta muito de correr. Aí estava me perguntando o que eu tenho em comum com o Sonic. E muito legal esse gancho que você puxou. Isso é um fato aí que o professor deve saber sobre mim também. Eu odeio correr. Eu odeio correr. É uma das coisas que eu mais detesto fazer de atividade física. Mas eu vou nas corridas, né? Porque a gente tem também que se desafiar um pouco, né? Mas você corre ou vai como público? Eu corro. Então tá bom. Eu corro. Aí quando tem alguma corrida assim, tipo, a gente junta os amigos, vai lá e corre. Aí, mas não, quando eu tô lá, depois que passa, eu penso, legal. Mas quando eu tô lá correndo, eu fico pensando, nossa, por que eu vim? Meu Deus do céu. Esses 17 quilômetros, então, nem se fala. Essa é uma história que nunca foi contada no podcast. Mas só pra contextualizar pro professor aqui, eu me inscrevi num trail run de 17 quilômetros. Então, era 17 quilômetros correndo na trilha. E aí, o que aconteceu? Ia ser em maio a corrida, e em abril eu caí de moto. Machuquei o joelho e o pé. Fiquei um tempão sem poder correr, sem poder praticar e sem poder usar tênis. Tem que aprender a andar de novo, praticamente. Voltei a usar tênis 5 dias antes da corrida. Não deu tempo de correr 17 quilômetros, né? Eu fiz uma corridinha assim de 6 quilômetros só para lembrar como é que corre, né? Mas pensei, não, já paguei a corrida, já tá lá, não tô indo para ganhar, vou pelo exercício. Aí, como se não bastasse, no dia anterior da corrida, choveu a madrugada inteira. E a corrida era no barro, né? Então tava um sabão. E aí, de manhã, no dia da corrida, eu acordei com dor muscular e eu pensei, nossa, mas tô morrendo de dor muscular, acho que eu vou tomar um anti-inflamatório, né? Pra eu pelo menos não correr com dor de cabeça e dor muscular assim, né? Senão vai ser pior ainda. Tomei o anti-inflamatório e eu tive reação alérgica, inchou um olho meu. Aí eu pensei, puxa, mas já tá pago, já acordei 5 horas da manhã, é melhor eu ir mesmo assim. Tem outro olho aí, depois... Tá chovendo mesmo, não vou conseguir enxergar. E aí eu fui nessa corrida, né? E, cara, muito difícil, porque tava realmente muito escorregadio, tava um sabão completo, eu com reação alérgica, com dor muscular, não tinha praticado nada. Sobrevivi, deu tudo certo, nunca mais quero fazer trail run. Não me chamem pra trail run. No máximo 6 quilômetros, hein? Mais do que isso no trail run, não. Alguém conseguiu concluir aquela corrida? Concluí. O Aniorim. Inclusive, eu demorei muito tempo. Eu concluí só, levei um tempo longo, mas todos concluímos. O importante é competir. O importante é participar. É bom que isso aqui tá gravado, porque daqui 3 meses vai ter a gravação de corri uma trail run ontem, foi horrível e nunca mais vou fazer isso. Nunca, fale nunca. É isso aí. Mas voltando então, né, pro filme. O filme do Sonic 3, pra quem não assistiu, ele é uma sequência do Sonic 1 e Sonic 2. Aí chega no 3. Brincadeira. Mas isso não é tão óbvio. Oi? Essa informação é relevante porque Guerra nas Estrelas, o primeiro episódio era o episódio 4. Então, a vezes precisa Faz explicar, né? Faz sentido. Isso. Enfim, o Sonic 3, ele é a continuação dos outros Sonics. Então, o primeiro Sonic mostra o Sonic chegando na Terra, criando uma família, blá, blá, blá. O segundo Sonic eu já esqueci.
O segundo Sonic é, Ah, é o Knuckles, que é o Isso. vilão dele, né? é o Sonic da família e aparece o Knuckles. E aí no final o Knuckles é adotado pela família também, porque o pessoal gosta disso, é um hobby deles, adotar alienígena. Bichinho. Não, é uma família que muito inclusiva, muito aberta. E aí chega o terceiro. O terceiro filme é o filme que tem o Sonic, tem o Knuckles e tem o Tails. O Tails tá também. E aí, porque apareceu o Tails no final do outro filme também, ele também foi adotado, porque como eu falei, é um hobby daquela família adotar. Animais Eu achei que o Tails era do primeiro. Eu não assisti o 1 e o 2. Ele apareceu no segundo, Isa. É. E aí, beleza, eles estão lá vivendo felizes, acampando, como uma família feliz. E aí aparece um quarto alienígena, que é o Shadow. E aí, esse quarto alienígena decidiu que ele vai destruir a Terra, porque é uma coisa que é comum entre os alienígenas, né? Um pensamento que bate, eles estão lá e eles pensam, destruir a Terra, por que não? Eu já pensei muito nisso também. Mas ele é ressentido. E aí, né, o vilão por trás dos outros filmes, né, que é o vilão que inclusive chamou o Knuckles pra cá, que trouxe o Knuckles do espaço, é o Robotnik, que é nada mais, nada menos do que o Jim Carrey. O Robotnik, eu acho ele hilário no primeiro filme. Ele faz umas críticas, assim, muito legais na figura dele, porque ele, tipo, tem 7 doutorados, uma coisa assim. E aí tem todo um negócio dele querendo ser todo pomposo. É hilário, é muito bom. E nesse terceiro filme, ele tinha morrido no segundo, e aí volta no terceiro, e aí ele vai atrás do Shadows pra tentar destruir o mundo junto com o Shadows. E aí, no meio desse processo, ele encontrou a avó dele, que já conhecia o Shadow antes. É isso aí, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ele namora o Shadow mais por acidente, na verdade. Quem que vai atrás do Shadow quando destruir o mundo é o avô dele. O avô dele vai atrás do Shadow, e aí eles indo atrás do Shadow se encontram, e eles são avô e neto, e muita diversão, e aí o Sonic é um ouriço, o Shadow também é um ouriço, a interação deles é muito engraçada. O Shadow, ele é muito icônico, é um personagem extremamente carismático, eu acho ele muito carismático. De todo aquele grupinho, quem eu menos gosto é o Sonic. O Sonic é o mais sem graça, o mais chato, mas o Shadow é muito legal. E aí ele tá lá traumatizado, porque ele foi um experimento científico, aí ele tinha uma amiga, e aí aconteceu um acidente, aí a menina morreu, e aí ele pensou, o mundo é muito cruel, então eu odeio todo mundo. E aí o Sonic tá chegando pra ele pra falar assim, calma, também não é bem assim, tem coisas legais pra ser feitas. Provavelmente ele vai ser adotado pela família que tem o esporte de adotar alienígena, né? Mas é isso que acontece. E aí o que a gente tem que falar de física desse filme, né, que a gente pensou, porque que a gente vai trazer o Joel para falar de Sonic. São algumas questões associadas com características desses personagens, né? Então, uma das coisas que acontece é que o Sonic, ele tem super velocidade. E aí, no primeiro filme acontece, e nesse filme também acontece em outro momento, que é ele gerar uma quantidade de energia tão grande que dá um curto, né, na cidade. Um blackout, né? Então, eu queria saber, né, professor, em primeiro lugar, o que seria necessário para alguém ter super velocidade? Bom, a primeira coisa necessária para ter super velocidade é não ter massa. Porque a única coisa que teria uma super velocidade hoje é a luz. E ela, na realidade ela tem massa, não? Só que ela não tem massa de repouso. A luz sempre está em movimento. Você não vai encontrar a luz nunca parada. E se você andasse a velocidade da luz, que é impossível, e ficar do lado da luz, vai ver ela se movendo com a velocidade da luz. A física tem essas coisas estranhas, não? Vejam que qualquer coisa que, por exemplo, se eu vou a uma determinada velocidade em um carro, jogar uma pedrinha para frente a 20 metros por segundo, a velocidade da pedrinha vai ser a velocidade do carro mais a velocidade da pedrinha. Para o observador, fora do carro. Por isso é que quando tem batidas de carros a velocidades pequenas, o estrago é tão grande, porque para cada um dos carros, o outro é como se estivesse em repouso, e um está em repouso e o outro vem o dobro da velocidade. Então, por isso tem todas essas... As velocidades se somam de maneira mais ou menos intuitiva quando a gente trabalha com elas. E falo intuitiva porque o senso de velocidade ele é muito intuitivo mesmo para coisas que não são chamadas racionais.
o meu gato, quando vai atravessar a rua, ele olha e ele sabe se vê um carro, se pode atravessar ou não. Então, ele sabe um pouquinho de física, ele calcula tempo igual, distância por velocidade. Cachorro faz isso também. Então, não precisa ter um doutorado em física em Harvard para poder atravessar a rua. É intuitivo. Viram, gente? Tem física intuitiva, não precisa ser um doutorado. Exato. Então, agora, a luz, ela tem um comportamento diferente. Ela sempre tem o mesmo valor, independentemente de quem está observando ela. Então, isso cria uma coisa bastante difícil de entender, não? Para a nossa percepção do mundo. Mas ela funciona assim. E ela tem a maior velocidade possível, que é a velocidade da luz. Nenhum objeto se pode mover a uma velocidade igual à velocidade da luz. Objetos com massa, fora a luz, tá bom? Então, esse movimento do Sonic, ele certamente, claro, ele faz parte de um universo onde as leis da física a gente ignora, não? Porque ninguém quer essa chatice de, ai, pronto, ai, o que vai acontecer? Ninguém fica fazendo as coisas, não? Tem um propósito de entretenimento. E nesse sentido, o senso crítico com relação a essas coisas, ele tem que ser eliminado. De fato, se o Sonic aumentasse a velocidade da maneira como ele faz, aconteceriam várias coisas. A aceleração dificilmente é instantânea. Para atingir velocidade muito grande, você demora um tempo. E ele, rapidinho. Claro que ele fica girando e essas coisas, mas para atingir a velocidade máxima, ele faz isso instantaneamente. Isso já, com coisas com massa, não dá para fazer. Aí, de acordo com a teoria da relatividade, quando a velocidade dele aumenta, a massa dele também aumenta. Consequentemente, como a massa aumenta, eu preciso de mais energia para aumentar a velocidade. E isso cria uma situação que é a que permite explicar por que objetos com massa não conseguem atingir a velocidade da luz. Porque a energia que eu precisaria dar para esse sistema para ganhar velocidade, ela se torna infinita. Então, mas para Sonic, isso não é um problema. Ele não precisa de fonte de energia nenhuma. O Sonic é iluminado. Eu acho que ele é uma espécie, deve ser um fóton, alguma coisa associada com luz. É o maior foto do É vídeo, isso, assim. Ele come 3 donuts no começo do filme e aí é o suficiente para ele correr por 728 mil quilômetros. Exatamente. Isso é outra coisa. A eficiência em conversão de energia dele é espetacular. Porque, certamente, esse donut tem uma massa, se multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, essa energia associada com esses donuts. Mas o processo de conversão de energia biológica de alimento, ele é um processo no qual a gente aproveita só uma fração de toda essa energia. Certamente não dá para correr esse monte do que ele corre. E ele tá correndo na Terra, né? Então aqui tem ar e vai ter atrito. Tem a resistência do ar, que também aumenta com o quadrado da velocidade, quando a velocidade fica muito alta. Então tem, sabe, física é para os fracos. Aqui não é uma coisa que seja preocupação dos roteiristas do filme. É, eu sou o que tá acima da física. Sim. Se ele fosse realmente correr naquela velocidade, ele ia gerar tanto calor que ia começar a derreter o asfalto. Ainda tem onda de choque. No filme tem algumas ondas de choque. Acho que em alguma corrida dessa aparece. Mas não é também uma coisa que me preocupe muito para roteiristas. E qual é o conceito da onda de choque? Então, quando você se está movendo em um meio fluido, por exemplo, no ar, quando você se move com uma velocidade maior que a velocidade do som nesse meio, produz aquele estampido, o avião, a reação, a jato produz esse. E aí o que acontece? O som, como ele se propaga? Ele se propaga como uma onda esférica, tá bom? Mas como você está avançando com uma velocidade maior que ele, para frente não tem propagação do som, ele só consegue se propagar para trás. Isso cria um cone e dá aquele... Quando o avião quebra a barreira do som, dá aquela estampida, não? Que em alguns lugares tem vídeos que mostra quebra vidro, quebra coisa, porque é uma pancada mesmo. É uma onda de choque, é um pulso de som com bastante energia, mas não energia para produzir blackout e essas coisas, não? Eventualmente só destrói coisas físicas, não? É uma onda mecânica. É uma onda mecânica, exatamente. Então, é bem... Mas, não, assim,
pensando no filme como uma coisa lúdica, não? Aí a gente tem que voltar. Como foi a ideia do Sonic? Como ele surgiu? O Sonic, ele veio como parte de... Estou falando de coisas de... Eu era criança, e faz tempo disso. Criança, adolescente. Quando começaram a desenvolver os videogames, os consoles, teve toda uma evolução tecnológica relacionada com velocidade de processamento. E o Sonic apareceu como uma oportunidade numa transição que teve de 8 bits para 16 bits. Velocidade de cálculo mais rápida. E isso fazia que aqueles... Vocês são muito novos, não? Vocês não jogaram esses joguinhos que são chamados de arcade. Que era... Não, nós nascemos em 2006. Ah, então pronto. Nós temos nossa amiga disso. Exatamente, eu também. Não, mas... Então... O senhor tem um pouco mais. Não, eu tinha A Barbie Tag. 30 e É. 35. Já estava já. Mas aqueles jogos eram extremamente vagarosos, sabe? Então uma coisa rápida era uma coisa que demorava. E era triste, porque era o Sonic que a gente vê nos filmes, é um Sonic extremamente bonito. Resolução altíssima, que inclusive do primeiro filme para o terceiro já teve uma mudança grande, porque o Sonic do primeiro filme ele era mais próximo do Sonic das consoles. Hoje está mais, já é uma entidade que parece Shrek, sabe? Esse filme de Shrek, Toy Story, ele já é outro, a textura é diferente. Aqueles jogos eram extremamente devagar. E mesmo assim, os jogadores tinham uma dificuldade grande, porque não tinha habilidade para jogar, estava nascendo. Agora, sei lá, esses joguinhos tipo Pomp, que tinha 2 barrinhas, com uma bolinha indo para o outro lado, voltando, que era... Qual é a dificuldade hoje? Que quem joga utiliza joystick, tem todos aqueles apetrechos econômicos que aumentam a jogabilidade. Aqueles joguinhos eram com um dial, era uma resistência variável que você mudava. Tinha 2 resistências, uma movia nessa direção e outra para frente e para trás. E aí era analógico totalmente. Ou seja, o processador era analógico, claro que tinha conversão de analógico para digital para poder identificar com coordenada e esse tipo de coisa. Se botar alguém novo agora a jogar com isso, vai perder, porque não tem... Baixar aquilo extremamente pouco econômico. Mas era muito devagar comparado com o que tem hoje. Então, e o Sonic surgiu como essa possibilidade. Bom, nós temos agora um negócio que calcula, que produz imagem muito rapidamente. Tem que pensar em alguma coisa que se mova rapidamente. E aí, então, bom, vamos pensar em algo que se mova rapidamente. Acho que teve um concurso com algum bichinho que eles pensaram. Teve, como chama? Tatu, um monte de bicho. O tatu desenrosca e rola, sei lá, mas ao final terminou o ouriço ganhando. E eu não sei se o ouriço é um bicho rápido, vocês que estão mais perto da área biológica. Mas ele era bonito também, porque ele era azul, sabe? Que também, isso era outra coisa que estava avançando. As placas de jogo eram placas de 4 cores. Eu joguei com plaquinha de jogo de 4 cores. 4 cores é sofrido. E aí já começaram a aparecer placas de cor com 16 cores, 256 cores. Aí, como era uma coisa que tinha um apelo grande para chamar a atenção, imagina, um ouriço azul, é uma coisa que chama a atenção. E esses joguinhos são muito cheios de detalhinhos, de coisa, anelzinhos que eles pegam, coisa que, sabe, quando ele faz aqueles loops, tem muito efeito visual. Então, tudo isso é feito para chamar a atenção. E aí, pronto, nessa moda agora de produzir filmes baseados em sucesso, porque realmente o Sonic foi um mega evento na história do jogo. Aí, então, surgiu aquele primeiro filme,
e vingou, e aí teve o segundo, teve o terceiro. E o primeiro ninguém tava botando fé também. Exato, foi. Porque tinha saído aquele trailer que tinha aquele outro Sonic que tava com um design diferente, o pessoal na internet não gostou, todo mundo começou a criticar horrores e eles tiveram que refazer tudo, Isso, os desenhos. eles tiveram, exato, porque ele era muito próximo do Sonic. E aí o povo fala, mas tá muito tosco, tiveram que fazer coisa. Sim, tiveram que refazer. Entendeu? Se eu não me engano, foi até alguém alguém refez por si mesmo e postou na internet. Isso. E aí os estúdios falaram, nossa, Eu consigo fazer melhor, eu que não sou ninguém, consigo fazer melhor que você, que tem um monte de dinheiro, hein? Isso aconteceu. Mas então tá, já que não dá pra atingir a super velocidade, porque não se pode ter massa. O pessoal em casa deve ter ficado decepcionado, né, com essa informação. Infelizmente não vamos atingir a super velocidade, né, e da velocidade do Sonic. Vamos falar então sobre a próxima pauta, que é o teleporte. Como que faria pra alguém se teleportar no espaço? Que é o pro Shadow Pies. Isso é outra coisa também extremamente complicada, mas que não acho... Mas é mais realista do que correr em mais rápido que a velocidade da luz? Então, aí que está. Já tem experimentos de teleporte. Já aconteceram recentemente alguns experimentos nos quais uma determinada situação experimental ela conseguiu ser reproduzida a uma certa distância. Mas estamos falando já que estamos falando de luz, vamos voltar para a luz. A luz tem uma propriedade que se chama spin. Tá bom? Spin separa partículas pequenas como fótons, elétrons, prótons em famílias. Elétrons e prótons fazem parte de uma família que chama férmions. Não vamos falar deles. E está associado com esse spin. O spin, eles têm spin semi-inteiro, meio, 3 meios. É uma propriedade que as partículas têm. Que eu falo nas aulas. A gente, para ter um conforto, fala, é como se o elétron fosse uma bolinha que está girando e tem um momento angular. É como se, mas não é. A gente fala isso para ter um conforto, para achar que está entendendo, mas não é. É uma propriedade intrínseca. O fóton, ele tem esse spin inteiro. 1, 2, tá bom? E esse spin você pode orientar. Então, o que foi feito foi colocado um fóton em uma determinada orientação aqui e, de alguma maneira, outro que estava em outro lugar fica na mesma orientação. Isso deu um trabalho enorme. Isso tem um custo enorme de recurso científico, porque não é uma coisa que você faz. Então, essencialmente, foi reproduzida uma condição em um determinado sistema a uma certa distância. Agora, imaginem produzir um ser vivo. Não, vamos, esse copo que não está vivo. Então, cada uma das moléculas do plástico do copo, cada uma dos átomos de alumínio aqui da tampa, cada uma das moléculas de água, na posição, na condição que está, eu tirar de aqui e colocar em algum outro lugar. É extremamente complicado. Até porque, se eu pegar agora, pensando assim na própria termodinâmica do processo, não? Nesse momento, cada uma dessas moléculas desse copo de água tem uma velocidade, uma posição, tá bom? Cada um dos átomos desse alumínio também. Se eu fizer uma fotografia agora, de aqui a 1 nanonésimo de segundo, a condição vai ser outra. Então, essa informação é extremamente variável. Então, estamos falando de uma coisa que é inanimada. Então, imaginem um ser humano ou alguma coisa que tem algum tipo de racionalidade, transportar com toda essa organização que leva junto sonhos, expectativas, frustrações e levar para outro lugar. Eu acho que isso é extremamente pouco provável que em algum momento aconteça. No filme acontece, lá no Star Trek, eles têm um teletransporte. Some da nave, aparece em outro lugar. Seria uma coisa extremamente boa de acontecer, porque tem momentos em que eu queria me teletransportar a milhões de quilômetros do lugar onde estou. E outras condições, queria estar muito lá, queria me teletransportar para lá, mas é bem pouco provável. Mas, de novo, licença poética. Quem está nos joguinhos e está
pensando nessa agilidade, nessa imediatez, não entra. Ah, não vou jogar isso aqui porque, imagina, isso não vai acontecer. Não. A gente pode ver até como uma fuga da realidade que funciona bem. Ah, mas é legal conceber as possibilidades, né? Porque vai que algum dia, né? Tem que ser alguma coisa. Imagina botando a rosquinha, por exemplo. Se com 3 rosquinhas resolvi o problema da energia do planeta. Só com 3 rosquinhas. Sim, com certeza. Que não deixa de ser uma coisa perigosa. Mas eu tenho a impressão que eu vi algum filme sobre o teleporte, que as coisas eram teleportadas de um lugar para o outro, mas elas podiam chegar em uma outra organização. Então, tipo, se teleportar uma pessoa, ela ficava... Tem um filme clássico que é A Mosca. Eu acho que Assista, esse filme eu já vi esse. Esse é tem que ter estômago. Tem que ter estômago. É um filme já bem mais velho que vocês, é dos anos 80. E é isso, os cientistas estudando teletransporte, essas coisas, e entra uma mosca. Não? Aí que acontece? Quando desintegra toda aquela informação para construir outro lugar, a informação da mosca se mistura com a do cientista. Se eu não me engano, como funciona nesse filme aí, é que eles tiram uma foto de toda a informação que existe, de todos os átomos do seu corpo, aí eles destroem o seu corpo e recriam o seu corpo com essa informação. Não, a ideia é essa. Não, você precisa registrar, mas imagina registrar tudo. Tem coisa que na física já não deixa, porque tem um negócio em física que chama o princípio de incerteza de Heisenberg, que não é malcriação, não é incompetência minha de poder medir. Ai, deixa eu ver. Não. O princípio diz que essencialmente diz isso aqui: se você sabe onde está, não sabe para onde está indo. É mais ou menos isso. Você não consegue saber posição e momento linear da partícula ao mesmo tempo, com precisão boa, absoluta ou razoável. Se você sabe muito bem posição, você perde totalmente informação com relação a momento. E vice-versa. Se sabe momento, não sabe posição. E aí, então, destrói um conceito que no macromundo a gente tem, que é o conceito de trajetória. Porque as leis de Newton, não vou entrar em detalhe, mas para o público menos matematizado, não? A segunda lei de Newton é uma lei que define uma relação entre força e aceleração. Tá? E que o fator de proporcionalidade é a massa, que é a massa. Por isso eu falo, para você ganhar uma velocidade, tem que aplicar uma força, não é instantânea, demora um tempinho. E o Sonic, para ele, isso não é... Newton é para os fracos. Então, o que acontece com a aceleração? A aceleração é a velocidade com que a velocidade muda. E a velocidade é a própria velocidade. Então, a gente chama tecnicamente isso em física como a aceleração é a segunda derivada da posição. E para resolver essa equaçãozinha, a gente precisa de duas coisas. Saber qual é a força e saber em algum momento qual velocidade a partícula tem e em que posição está. Sabendo isso, eu consigo contar a história da partícula inteira lá na frente e consigo contar toda a história anterior da partícula. E quando falo partícula, é sistema de partículas também. Pode ser um objeto, esse copo caindo, eu andando, sabe, planetas ao redor do Sol, o Sonic. Tá bom? Legal. Mas aí o que acontece? Que quando as coisas começam a diminuir de tamanho, essa capacidade de saber a velocidade e a posição ao mesmo tempo, eu perco. Ou eu sei a posição, ou eu sei a velocidade. As duas coisas mudaram. Então, o que acontece? Que não tem trajetória. No micromundo, as coisas somem. Então, no micromundo, eventualmente, a ideia de teletransporte, ela já está... Ninguém se preocupa muito porque não... Por exemplo, esse copo para vir daqui para cá, ele teve que passar pelo ponto do caminho. Se esse copo for um elétron, para ir daqui para cá, ele some aqui, aparece aqui. Ou ele faz isso aqui, ou ele vai fazendo loop, ou ele vai para um universo paralelo e volta dele para aqui. Você vê que não interessa o que ele está fazendo, porque não existe trajetória. Eu não posso falar, ele passou por algum lugar. Não passou, porque o princípio de incerteza não me deixa. Então, se o Sonic fosse... O nosso segundo encontro foi com a formiga atômica. Foi. Isso, que a gente estava falando sobre o universo quântico. Se o Sonic fosse alguma coisa no universo quântico, teletransporte
está posto. Porque não tem trajetória. Você não passa por os lugares do intermediário para ir de um lugar para outro. Você some aqui e aparece lá. Tá bom? Então, de novo, é uma receita voltada para puxar a atenção, para atrair e sem estresse. Ninguém fica, não vou jogar isso aí porque a física não funciona. Ou não vou assistir o filme porque... quando eu era mais novo, tinha um pessoal que se recusava a assistir, por exemplo, Guerra nas Estrelas, porque tinha nave, e aí o raio laser no espaço. Aí o cara falava, não, no espaço não tem som, não vou assistir filme que não respeita a mesma Aí sim, explosão. Isso, cadê o oxigênio, exato. E barulho, como se tivesse ar para ter onda de choque. Não, sim, mas... E aí o povo fala, não vou assistir, não respeita a lei da física. Aí entra naquela coisa, bom, tem que abaixar um pouquinho o nível de tolerância, senão você vai virar uma pessoa chata, sem pauta para conversar, porque aí você assistiu Sonic? Não assisto filme que não respeita a lei da física. Pronto. Mas dá também pra criar filmes que respeitem as leis da física, né? Então, teve, por exemplo, o filme do Oppenheimer. Estavam contando história verídica, né? Essas coisas que aparecem lá são todas reais. Então, também é uma vertente possível. Mas as coisas que são fantasiadas são muito legais também. Então, não é um problema. E tem diretores que já falaram. Imagina a nave andando e um combate Nossa, sem barulho. E ia ser muito chato. Então, isso é uma questão engraçada. Eu escrevo peça de teatro, né? E aí eu escrevo a peça de teatro e uma peça que eu escrevi, que são os órgãos do corpo processando o cérebro por maus tratos, né? eu já vi. O julgamento desorganizado. E aí, no final, o ato final, quem entra pra depor no julgamento é a dopamina, que é uma molécula, não é um órgão. Aí, quando eu tava escrevendo a peça, o pessoal que ia participar da peça, eles ficaram tipo, nossa, mas a dopamina é uma molécula, mas vai entrar uma molécula porque os outros são órgãos. E eu fiquei tipo, sim, gente, os outros são órgãos, é teatros. Porque não pode aparecer. Os órgãos pólen, a dopamina não. Então, eu pensei, gente, mas qual o problema? Aparece um monte de órgão, aí não pode parecer molécula. Não tem. Se um pé na jaca, eu sei outro. Qual é o problema? É fantasioso, é uma alegoria. Tem um seriado, Expanse, que ele é muito respetuoso com as leis da física. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Que legal. Foi o professor Joselmi que me indicou e eu comecei a assistir e ele é muito respetuoso com as leis da física. Que legal. Porque, por exemplo, quando a nave atira, tem uma lei universal que é a lei de conservação do momento linear. E então, se você atira alguma coisa, a nave vai para trás. E na Guerra das Estrelas, a nave está atirando e ela não sente recuo nenhum. E é alguma coisa que está levando bastante energia. Então, necessariamente teria que ter não acontece. E lá nesse seriado, quando a nave atira, ela gira, porque tem conservação do momento. E das armas que a nave usa é torpedo, aí o torpedo sai. E depois que ele sai, ganha energia e a nave não tem recuo. Então tem essas coisas pensadas, não tem barulhinho no espaço. Mas Sonic é outra coisa. Sonic é... E uma coisa que é bem legal também no filme, não? Que, falando, é que o Jim Carrey, ele faz muita piada. Nossa, sim, ele faz. Inclusive de coisas científicas. E é hilário. E ele é o arquétipo do cientista egocêntrico, sou mais inteligente, que seria do mundo sem mim? Que é uma caricatura. Mas ele fica falando coisas em francês. Sim, porque eu falo francês, nós falamos francês, sabe? Eu sou políglota, então é muito... É muito engraçado. Mas é uma arrogância engraçada. Porque é uma arrogância que tá pra ser pejorativa. Ninguém vai olhar aquilo e pensar, nossa, sim, ele tá certo, né? Com certeza ele é inteligente porque ele fala francês. As pessoas não vão entender, né? Então isso faz uma diferença. Mas eu acho muito legal algumas coisas que eles colocam lá. Quando a gente foi ver no cinema, que o avô e o neto se encontram, eles começam a falar juntos, e aí eles falam, nossa, parece que nós somos dois personagens interpretados pelo mesmo ator. Eu tenho muita risada disso. Ele faz alusão a outro filme que ele também participou. É muito... Eu acho... Eu tenho alguma divergência com Jim Carrey,
Porque mesmo quando ele é um cara que fez alguns pronunciamentos extremamente interessantes com relação à condição de funcionamento do capitalismo, como alguma coisa fora totalmente, que não faz o menor sentido, e que é mantida porque o mundo funciona, mas ele faz parte do antivacina. Sim, Então, existe essa questão. mas é igual, as pessoas são ricas, não? Ninguém é puro, todo mundo tem algum esqueleto escondido em algum armário, não? E no caso dele, é esse negócio de movimento antivacina. Nós temos que lembrar que toda celebridade tem o QI de um porquinho da Índia. Mas ele é um cara, pelo menos, as coisas que eu já vi sobre ele parece um cara bastante inteligente. E eu adoro ele. Desde a época do Máscara, para mim o Máscara é uma coisa... Tem gente que pode achar tosco o filme, mas eu acho Eu adoro genial. Máscara. Outro filme é o Ace Ventura. No Ace Ventura tem aquela cena que ele está no rinoceronte. Ele está no rinoceronte filmando alguma coisa. E aí o rinoceronte tem um ventiladorzinho e quebra o ventiladorzinho. E aí ele começa a suar dentro do rinoceronte. Um rinoceronte de papelão, estava no meio da floresta. E aí ele começa a tirar a roupa porque está no calor. E aí suando. E aí tem um jeep, um carrinho de safari. E aí ele se mexendo dentro do rinoceronte. E aí ele quer sair do rinoceronte. E ele começa a sair do rinoceronte pelo buraco. E aí para uma família com uma criança. Ai, a mamãe rinoceronte vai ter um filhinho. Aí fica todo mundo assistindo e sai Jim Carrey todo suado, boleado, pelado dentro. Aí tapa fora da criança. Porque imagina o trauma, não? Como nasceu uma pessoa do rinoceronte. Então, é uma coisa tosca, mas não é o tosco proposital, não é o tosco assim, tipo, ai, eu queria fazer uma coisa boa e saiu tosca. Não, ele faz tosco e fica muito bom. Isso é uma coisa interessante, né? Você falou que celebridade tem o QI de porquinho da Índia. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida depois que eu cresci. Porque quando eu era mais nova, eu pensava isso. Tipo, ai, nossa, os atores da Globo, ai, o pessoal nada a ver. E depois que eu cresci, eu comecei a assistir entrevistas dessas pessoas. Acabei vendo algumas coisas, conhecendo alguns trechos. E, na verdade, muitos deles são extremamente cultos, né? Tem visões muito interessantes. O Pedro Cardoso, que fez o Agostinho Carrara... Também, inteligentíssimo. Nossa, sim, ele tipo, tem umas falas assim tão interessantes. E muitos deles são versados realmente, né, em grandes obras, conhecem literatura, conhecem história, são pessoas bastante estudadas. Isso foi uma mudança de paradigma para mim depois que eu cresci, que eu falei, nossa, porque às vezes a gente vê o trabalho, a pessoa tá no besterol. Tipo a Fernanda Torres, que ela fazia aquela série. E aí você pensa, tô brincando, um negócio besta. E não é, né? Você tá divertindo, parece. É uma coisa intencional que eles estão fazendo. Ai, a Magda do Sai de Baixo, esqueci o nome dela agora. A atriz que fazia Magda, que era a burra. Cala a boca, Magda! Ela é super culta. Sim. Então, mas era uma personagem. E, em geral, essas personagens que parecem mais limitadas, a construção por alguém mais preparado fica melhor. Porque tem muito... Porque você coloca intenção, não é por acidente, né? Então, você precisa atuar escolhendo. Você tem que saber como se parece o oposto daquilo, para saber onde você está mirando, né? E fica muito engraçado. Tem um conceito interessante que a gente sempre fala que um inteligente consegue se fingir de idiota. Um idiota nunca consegue se fingir de inteligente, né? Então, isso é uma máxima que vale, né? Para algumas coisas realmente, assim, que a gente vê. E realmente, o Jim Carrey tem essas questões. Eu acho até um pouco estranho, né? Ele ter essa questão do antivacina. É uma pena, né? Eu fui atrás, eu encontrei algumas justificativas. Sabe, ele tem uma história de vida que não é a minha, então não sei, mas... Porque eu achei muito estranho. Eu já ouvi umas coisas dele sobre a maneira como o mundo funciona, que eu acho extremamente inteligente. E extremamente atrevida, porque essas coisas, em geral, podem
comprometer em contrato. Inclusive, o primeiro filme do Sonic, não sei se era um filme que alguém botava muita fé. Eu acho que não. E ele participou. É. Então, provavelmente ele estava meio que... chama a Jim Carrey mesmo, que ele está topando qualquer coisa que ninguém chama para nada. É. E aí... Mas aí foi o... Ele brilhou, porque é muito engraçado. Sim, foi muito bom, nossa. E aí todo filme tem que matar ele no final porque não sabe se ele vai pro próximo. Mas isso também é uma herança do joguinho, porque qual é o objetivo do Sonic? Ele se livrar do Robotnik. Mas, de novo, como é uma série de filme baseada em jogo, se mata e no nível seguinte ele pode aparecer de volta, não é? Faz sentido. Tá? Meio eterno, o vilão eterno. E o Sonic também é eterno, porque eu não me lembro de ter jogado Sonic. Posso ter jogado, mas mais recentemente. E eu não sei, ele morre e volta, não? Como em todo joguinho, você morre. Mas voltando a falar do negócio do teleporte, tem uma questão, você falou, tem um experimento que mostra que você manipula o spin de uma molécula aqui, ela acontece ali. É de fogo, molécula, é de fogo. Partícula, eu confundi a palavra partícula e molécula. Mas Explica aí a diferença de molécula e partícula. Acho que isso é uma questão interessante. molécula é uma coisa maior formada por átomos. Isso. Ela tem vários átomos, então é uma coisa bem grande. Partículas, estamos falando de coisas muito menores, muito mais elementares, que estão ali constituindo o átomo, constituindo a realidade básica da realidade. Moléculas já são coisas maiores, são construções mais grandes, apesar de moléculas serem minúsculas. E é importante lembrar porque, principalmente nós que não somos da física, ver, nossa, um experimento de teleporte, então quer dizer que teleporte é real? Não, isso é um mundo micro. Isso. O nosso mundo, ele não é quântico. Isso, O mundo macro não é quântico. Isso. Mas aí, porque eu não sei se essa é a palavra certa, no mundo micro tem uma instabilidade, essa é a palavra? O mundo micro é instável. Não é instável. O mundo micro, ele segue uma regra que é mais ou menos assim. Isso não é meu, eu não lembro qual foi o autor que falou isso, mas tudo o que não está proibido está acontecendo. Então, lá é um lugar bastante democrático e poderia ser pensado na nossa óptica macro, meio anárquico, não? Porque imagina, se tudo o que não está proibido pode acontecer, tem muita coisa que não está proibido que pode acontecer, que se acontecesse aqui seria o caos. Mas da nossa ótica macro, o mundo macro parece mais estável. E as coisas não acontecem. Pelo menos é uma aparência que tem essa estabilidade. É que o desafio está em entender que o mundo macro tem regras diferentes do micro. E a gente tenta adaptar as nossas regras do mundo macro ao mundo micro. E aí que a coisa desanda. Então, essa ideia da estabilidade, poderíamos pensar como previsibilidade. O mundo micro é menos previsível. Se pensar em trajetória, por exemplo. Vai passar por aqui? Não passa. Como não passa? Então, isso cria um pouco de estresse para a gente que sente conforto em tentar explicar o que não entende com o que entende. Mas ele tem regras diferentes. Então, esse tipo de condição, por exemplo, no mundo micro, você nunca tem certeza de nada. É tudo provável. A probabilidade e você constrói experimento para uma dessas probabilidades, porque de tudo que não está proibido, que está acontecendo, você faz um experimento para ver aquilo que você quer ver. As outras coisas você não vai ver. Então, parece que você escolhe o que vai acontecer, mas não está acontecendo tudo. Mas de tudo que está acontecendo, você quer ver aquilo. E no mundo macroscópico, tem um monte de coisa acontecendo também, mas você também não tem acesso a todas. Aqui, a gente está aqui conversando, agora alguém deve estar tomando um café na lanchonete. Será? Pode ser. Qual é a relevância disso para essa conversa que a gente está tendo aqui agora? Bom, pensando no micromundo, a gente pode adotar essa mesma ideia. Tudo está acontecendo um monte de coisa. Estou medindo isso aqui. Qual é a relevância de aquela outra acontecer ou não para essa que eu estou medindo? Tem esses mesmos nexos de causalidade ou relação de algum tipo de vínculo, causa-efeito, também existe no micromundo.
só que eles operam de uma maneira um pouquinho diferente. É uma mudança de perspectiva muito interessante quando você está no ensino médio, você está estudando átomos, aí você tem as camadas de elétron, e você pensa, tem a camada 1, a camada 2, aí o elétron sai dessa camada e vai para outra. E aí parece uma coisa muito certinha, muito linear, e aí você chega no nível de graduação e você vai estudar. Na verdade, não são camadas, são densidades de probabilidades. E você fica, como assim? E aí você tem uma densidade de probabilidade aqui e outra aqui, mas não tem no meio. Ele não passou, ele Isso. teletransportou dentro. Exato, ele some e aparece lá. Como some e aparece lá? Assiste Sonic. Pronto, é isso, não tem... É um modo de operação que transcende a nossa percepção macroscópica da coisa. Mas uma questão interessante se tem essa diferença entre o mundo macro e o mundo micro, por que não existe, já que o macro é construído pelo micro? Então, isso é uma pergunta que... Chegou nas grandes questões. Exato. Isso é um dos grandes desafios da compreensão do mundo. Porque, por exemplo, essa ideia que eu estou dando de como o micromundo funciona, ela faz parte de uma construção. Porque o nosso acesso a esse micromundo é bem restrito. Por que restrito? Porque a gente quer entender esse micromundo com as ferramentas que a gente entende o macromundo. E eles têm modo de operação diferente. Então, essa compreensão do micromundo faz parte de uma construção que chama interpretação de Copenhague, que foi construída... Bom, a física é interessante porque a física quântica, este ano é o ano mundial da ciência e tecnologia quânticas. Porque 1925 foi o ano em que todas essas ferramentas matemáticas que usa a física quântica foram estabelecidas, começaram a ser estabelecidas, não? E, inclusive, no dia... Bom, posso falar a data porque isso aqui é atemporal. Em algum momento recente, foi 14 de abril. E 14 de abril é chamado Dia Mundial do Quantum, porque 0,414, 4,14 é a constante de Planck em electronvolts vezes segundo. Então, seria 1404 em países latinos, mas na língua inglesa, o mais a primeira é 0414. Então, foi recentemente. Que legal. Então, e esse ano tem um conjunto de comemorações pelo centenário da publicação da equação de Schrödinger. Nossa, que legal. Então, essa compreensão desse universo, ela é extremamente complicada, porque, como eu falei, vamos pensar assim, de maneira oportunista, como era utilizado isso muitas vezes. Aqui está acontecendo um monte de coisas, é um micro-universo quântico, com elétrons e coisas. Eu faço um experimento para medir de tudo que está acontecendo aí, que, como eu falei, tudo que não está proibido acontece. Então, de tudo que está acontecendo, eu vou fazer um experimento para escolher o que eu quero ver. Vejam que o observador tem um papel importante, porque está acontecendo um monte de coisas lá, mas eu não quero ver tudo, eu quero ver aquilo. Então, eu elaboro um experimento e o resultado que eu vou obter está associado com o tipo de experimento que eu fiz. Vamos pensar assim, o observador tem um papel importante no processo de observação. Sim. Vamos tirar isso desse contexto e levar para o macromundo. Olha que coisa legal. Então, o que estou medindo? O que eu quero. Vamos levar isso para o macromundo? Então, o que eu quero, eu posso conseguir. Por isso é que está de moda essas coisas quânticas. Ai, coaching quântico. Tudo, cara, colchão quântico, porque a palavrinha quântica, ela tem embutida essa coisa de interpretação de Copenhague, na qual o observador tem um papel importante. O observador decide o que quer medir. Então, o observador decide o que quer medir. Então, se eu levar isso para o micromundo, eu decidi que eu quero ter uma Ferrari. Então, eu vou ter uma Ferrari. Então, fortalece essa coisa de o segredo, essa coisa, o que eu desejar eu vou conseguir. Então, isso dá um conforto para 99,9% da humanidade que vocês não fazem ideia. Só que acabou.
tem um princípio que é o princípio de correspondência, que as coisas quânticas funcionam daqui para baixo, daqui para cima é diferente. E há uma maneira de entender essa transição em algum processo, em outros não dá para entender. E é isso. Abaixo de 10 a menos 10, que é o tamanho do átomo, 10 a menos 10 metros, que é um Armstrong, a regra é diferente. Mudou a regra. O futebol funciona diferente. Imagina, um joguinho de futebol lá no micromundo, a bola chuta e ela some do pé do jogador que chutou a bola e ela aparece em algum lugar. Ela não transita pelo campo. Então, tem que pensar em um VAR diferente, porque é outro modo de operar. E é que no filme não tem essa coisa. Não, posso ir à velocidade que eu quiser, instantaneamente. 3 donuts, suficiente para iluminar uma cidade inteira. Uma vez eu vi uma interpretação, eu não sei o quão prevalente eu aceito essa interpretação, que é que no mundo macro, simplesmente essas coisas caóticas, elas não são proibidas de acontecer. É só que elas, quanto mais massa você põe junto, menor a probabilidade delas acontecerem. Isso entra nas regras da termodinâmica, que tem um conceito que é o conceito de entropia. E a entropia ela sempre é associada com ordem e desordem. Que é uma maneira também de dar conforto, não? Coisas mais desorganizadas têm entropia maior. E a tendência natural das coisas é a se desorganizar. Eu pego um copo de vidro agora, ele cai no chão, ele vai quebrar. Ele não vai ter a chance de se juntar de novo. Há uma probabilidade disso acontecer, mas é muito baixa. Então, por exemplo, nessa interpretação você tem a Terra ali, rodando ao redor do Sol. Então, só que a Terra não vai do nada parar e começar a rodar do outro lado. Não, exatamente. E nessa interpretação aqui, não é que isso é impossível. Existe a chance disso acontecer. Só que a chance é tão pequena, que na vida do universo ela nunca vai acontecer. Essa estabilidade que nós percebemos no mundo macro é meramente probabilidade. Exato. O jeito de fazer a Terra girar ao contrário seria se o Sonic fosse pra fora da Terra. Pronto, exatamente. O Sonic poderia ajudar. Daria. Aí teria que ter a probabilidade do Sonic aparecer. E outra coisa bacana de todo esse filme é que a Terra é um lugar privilegiado. Porque o Doutor Estranho apareceu na Terra. Tudo acontece aqui. Tudo é... Aqui nós somos um lugar atrativo. Tem 10 bilhões de planetas, eles lá em Sky. Exato. E ainda no Doutor Estranho tinha um monte de mundos, universos paralelos, não? Multiverso. Então, mas tá bom. Exatamente. Por exemplo, por que é fácil teletransportar um fóton? Porque o fóton tem o spin para cima ou para baixo, acabou. Então, se eu tiver 2 fótons, eu posso ter os 2 com o spin para cima, os 2 com o spin para baixo, um com o spin para cima, um para baixo, pronto. São 4 possibilidades que eu consigo rapidinho reproduzir de alguma maneira, trocando algum tipo de informação. Agora, num sistema como uma molécula, que tem, por exemplo, uma molécula de água, que tem 2 prótons e 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quantos elétrons não tem lá? Quantos prótons não tem lá? Quantos nêutrons não tem lá? Então, é muita coisa que pode ter configurações diferentes que você depois vai ter que reproduzir. Então, é mais difícil. Então, uma moleculinha de água. Imagina a Terra toda. Então, a probabilidade disso, de ter desse ajuste, de sair desse ajuste é muito pequena. Sabe? Essa é uma coisa que quem não é da área é difícil aceitar, que a realidade é probabilística. Sim. As pessoas têm naturalmente uma tendência a pensar na realidade como algo concreto, algo que segue regras específicas que nunca mudam, mas essa virada ali epistemológica na cabeça de que a realidade é só probabilidade é muito difícil. Mas isso não é culpa das pessoas. Aí tem uma pessoa, a culpa é de uma pessoa, de Newton. E é uma culpa boa, não é uma culpa ruim. Porque Newton obteve as 3 leis do movimento. Obteve não. Algumas já existiam. A lei da inércia, Galileu já tinha estabelecido.
Ele matematizou as leis do movimento e olha que coisa que também gera um conforto grande, do tipo, eu sabendo a força, sabendo a velocidade e a posição em um determinado momento, eu consigo saber tudo o que aconteceu antes e consigo saber tudo o que vai acontecer depois. Então, imagina o conforto que dá isso. Mais ou menos, porque aí você saberia o dia que vai morrer, esse tipo de coisa eu não queria saber. Mas, em princípio, tudo isso já está estabelecido. Essa é a interpretação mecanicista, que ela gera conforto, porque a previsão é uma coisa que gera conforto. A imprevisibilidade que acontece no micromundo, por isso é o estresse. Imagina, como eu não sei onde o elétron está louco, tenho que saber. O Einstein teve bastante problema de de autocompreensão do fenômeno. Tinha aquela frase famosa dele, Deus não joga dados. Porque ele acreditava que esse princípio que eu falei da incerteza não era uma coisa intrínseca do comportamento da matéria. Era alguma coisa associada com a minha incompetência de medir. Então, se eu tiver instrumentos de medida mais precisos, eu ia conseguir passar por cima desse princípio de incerteza e ia ter trajetória igual. Para Einstein, o universo... Vejam que estou falando todo também, colocando racinho o pensamento de Einstein, que não dá para colocar racinho, não? Mas para Einstein, lá o micromundo se comportava como macro. As partículas se moviam lá dentro, tinham trajetória para ir de um lugar a outro. Então, e a possibilidade de saber com precisão. Como se eu sei quando vai ser o próximo eclipse da Lua Io de Júpiter? Eu não consigo saber onde o elétron está. Claro que sei. Então, é questão de tempo. Vamos, arrume um dinheirinho, pague umas bolsas, faça uns doutorados lá, que sai lá a solução dessa aquele aparente princípio da natureza, que é real, objetivo. E o Newton já tinha muita dificuldade conceitual de lidar com uma ação à distância. Imagina o Newton lidando com o mundo quântico. Então, O exatamente. Newton virava, não, eu não consigo acreditar que um planeta vai exercer ação à distância. Tanto que ele acreditava que o universo tinha um meio físico, que era o éter. Exatamente. E O Newton poderia ser um ótimo assessor científico do filme do Sonic, porque para ele, bom, tudo bem que instantaneamente você não ganha velocidade, instantaneamente você não freia, mas essa coisa de ação à distância, não era interessante para ele. Tipo, esse copo e esse se atraem gravitacionalmente, se eu mover esse aqui sente instantaneamente. Mas é que na época de Newton não existia a compreensão de que tem uma velocidade limite, que é a velocidade da luz, que Sonic não acredita nela. Que qualquer informação se transmite com uma velocidade máxima, que é a velocidade da luz. Então, se esse copinho eu mexer para cá, esse aqui só vai sentir esse movimento após um tempo que vai ser essa distância dividido pela velocidade da luz. Claro que como a velocidade da luz é tão alta, a gente vê instantâneo. Era o que Newton percebia instantâneo, imagina. As distâncias que ele tinha disponíveis. E para Newton também, ele não tinha... Para Newton, o tempo era absoluto, né? Ele não tinha o conceito de que o tempo era parte do espaço. Exatamente. Isso. E o espaço é uma caixa vazia. Você vai colocando coisas. O espaço está lá. Aí, com Einstein, com a teoria da relatividade, a gente começou Bom, a partir daí teve a percepção de que tempo e espaço é uma coisa só. E que o que você coloca no espaço altera o espaço. E altera o tempo também. E altera o tempo também. E que o tempo depende do observador. Para Newton tinha um termômetro, um relógio em algum lugar. Eu brinco em sala de aula. À direita do senhor, ele tem um relógio e você pode olhar lá e ver a hora absoluta. Não existe. O tempo relativo depende do observador. E já que você falou de Einstein, tem uma cena no filme em que eles criam um mini buraco negro, que quando o Einstein publicou a relatividade geral era uma consequência que surgiu, no início ninguém acreditava, só que aí depois não, realmente tem uma base teórica disso e Sim. está no buraco negro. Isso é uma coisa que era para passar de um lugar para outro do universo. Todas essas teorias existem, que são os buracos de minhoca. Inclusive,
no filme Interestelar, que é um filme, se um dia tiver algum... Claro que ele não é tão novinho assim. Já ele é mais para mim, Interestelar é uma obra-prima. Ele só perde para 2001, Odisseia Espacial. Está pau a pau com 2001, Odisseia Espacial. Para mim, e lá em Interestelar tem essa... discute esses efeitos de que acontece na proximidade do buraco negro. Horizonte de eventos. Isso, que aquela coisa de entender, nosso universo tem 3 dimensões e uma do tempo. Mas realmente será isso? Ou a gente está vendo um monte de outras dimensões que estão sendo projetadas no nosso espaço de 3, no tempo. Então, é que tem quando o pai da menina lá entra lá na sala e se comunica com ela, que tem, sei lá quantas dimensões tinha aquele lugar onde ele estava. Então, era uma coisa extremamente estimulante para pensar, não? Então, no filme, essa ideia de produzir, na realidade, você produz alterações no espaço-tempo concentrando massa, porque o tempo transcorre de maneira diferente. E aí tem essa ideia do buraco de minhoca, porque para onde vão as coisas que caem no buraco negro? Aí tem, de um lado, o buraco negro e do outro, o buraco branco, que seria o lugar por onde sai. Só que, de novo, aí precisaria do Sonic com as rosquinhas, os donuts, porque a energia, isso é extremamente instável, os modelos matemáticos, porque, de novo, tem um monte de coisas participando que tem que estar em um estado que, se um deles muda, colapsa tudo. Então, os modelos teóricos prevêem que isso dure frações de segundo. E que, eventualmente, eles podem estar surgindo no universo continuamente. Só que dura pouco. Se você tiver sorte de um desses aparecer, entra e vê aonde você vai sair. Mas também não recomendo, porque o gradiente gravitacional é muito grande e você vai ser esticado, porque a diferença de gravidade entre os pés e a cabeça vai ser enorme. Você vai ser... Provavelmente, sei lá, eu acho que funcionaria como uma máquina de teletransporte, mas sem chance de reconstruir depois, porque vai farelar tudo. E aí, no filme, eles criam um buraco negro, e aí depois o buraco negro é destruído. E como que é isso? Isso também, a teoria prevê que buracos negros, eles têm vida... O próprio Stephen Hawking, ele... Porque que coisa é um buraco negro? Pensando assim, é uma coisa que tem uma gravidade suficientemente grande para atrair tudo que chega nele. Pronto. Aí, o que acontece? Atrai mais coisa, a gravidade aumenta mais. Se aumenta mais, então ele atrai mais coisa. Então tem um feedback positivo. Aí, bom, a massa aumenta infinitamente. O que deve acontecer? Bom, até a massa virar infinito e um buraco negro absorveria o universo inteiro. Mas o Stephen Hawking desenvolveu uns modelos, tudo teoria também, não? Mas que provam que o buraco negro, ele evapora e que ele pode, em algum momento, simplesmente desaparecer. Ele não explode nada, ele só desaparece. Não, ele evapora, começa, porque ele não absorve tudo, ele emite coisas também. E aí, nessa emissão, ele chega uma hora que tem um equilíbrio quebrado, não? Que ele evapora mais do que recebe e ele simplesmente some. E para onde foi a matéria ali? Exatamente. Aí não me pergunta, porque isso é uma parte que tem uma matemática bastante cabeluda e conceitos bastante complexos, que está relacionado com cosmologia, com que eu posso falar, mas com cautela, para não falar bobagem. Mas certamente a possibilidade de ter um buraco negro foi um chute da teoria geral da relatividade, porque massa altera o espaço, pronto. E se a massa aumentar, você vai ter uma singularidade. Então, e aí a própria teoria geral da relatividade prevê. Era uma viagem, só que foram detectados buracos negros. Então é uma viagem, faz sentido. Então a viagem não é tal viagem, realmente existem buracos negros. E é interessante que a teoria da relatividade ela previa buracos negros e buracos brancos. Só que nós nunca achamos buracos brancos. Exato, por enquanto não. Mas olha, não é bom ficar aflito com isso, porque outra coisa que prevê
a teoria da relatividade são as ondas gravitacionais. A teoria da relatividade foi publicada, a especial, em 1905, faz já 120 anos. A geral, Einstein deixou ela mais ou menos mais redondinha. Bom, tem mais de 100 anos, 1920 e alguma coisa. E prevê onda gravitacional, que isso aqui mexendo, esse aqui vai sentir a onda. Porque para Newton não tem porque é instantâneo. Tá? Pronto. Elas foram detectadas há menos de 10 anos. Difícil de detectar. E aí, de novo, deu prêmio Nobel, porque foi um experimento desses caríssimo, não é? Ai, estou na minha sala sem fazer nada, vou fazer um experimento para medir onda gravitacional. Não, teve uma colaboração enorme, porque tem que, imagina, teve um experimento que você tem que fazer. Se eu bater aqui na mesa, o sistema é tão sensível que se eu bater na mesa, o sistema vai detectar que eu bati na mesa. Sabe, extremamente sensível. E aí aconteceu, acho que alguma explosão de alguma supernova, e aí eles detectaram. Qual que é a velocidade de uma onda gravitacional? É a velocidade da luz? Então, velocidade da luz, como máximo, porque ondas se propagam por meios. Então, claro, no espaço vazio deve ser a velocidade da luz. Como ela se propaga por outros, sei lá, tem poeira no espaço, pode ser que diminua um pouquinho, mas é velocidade da luz como máximo. Então, essa onda gravitacional detectada aqui não é de um fenômeno que acabou de acontecer, é de um fenômeno que aconteceu lá, quando a gente olha agora, sai aqui, olha para o Sol, ai, que lindo o Sol, agora não. É o Sol há 8 minutos atrás, porque a luz do Sol demora 8 minutos em chegar aqui na Terra. As estrelinhas que a gente olha aqui à noite, são estrelinhas que a gente está vendo a luz de alguns anos atrás. Porque, sei lá, não lembro qual é a Próxima Centauri, que está 8 anos de luz, sei lá, não lembro. Então, é uma visão antiga, não é atual. Próximo Centauro fica 4 anos do Ah, então 4 anos de luz, pronto. Então, o que eu estou vendo é 2021. A pandemia estava ainda atorando e eu estou vendo Próxima Centauri. Então, é isso. Nossa, achei que ficou muito legal, porque o episódio veio desde o conceito de que a luz não tem massa estática, né? Que ela está sempre em movimento, até passar pelos buracos negros, as ondas gravitacionais. A gente ficou muito legal. A gente vai encaminhar aqui já para o despejo, porque está dando nosso tempo. E quando se sentirem fracos, coma rosquinha. Donuts, não? Então, 3 donuts. 3 donuts equivale a uma refeição. Dá para escalar uma montanha. É isso, é sobre ter 3 donuts. Uma coisa que eu ia comentar, mas o papo engajou tão bem que eu não quis interromper, é que quando você falou do conceito de molécula e partícula, você falou que a molécula é mais grande, que geralmente as pessoas acham que o termo mais grande está incorreto, mas na verdade ele não está incorreto. Eu fico feliz, porque eu apanhei muito. Em espanhol existe mais grande e mais pequeno. E aí quando eu falava mais grande, eu falava maior. Falei, Mas mais grande existe também, Que bom. tá certo também. Mas existe essa cultura aí de banir o mais grande e o mais pequeno, mas existe. Geralmente a gente usa o maior e o menor, mas está correto. Fica essa curiosidade para o público. A outra coisa também que eu queria falar, que foi uma parte do filme que a gente não comentou, e na verdade são 2 coisas que eu queria falar. Uma delas foi que o Marcelo odiou o filme, ele não falou nada, ele odiou o filme. Filme horrível. Mas só que eu só vou pegar. Eu odeio assistir filmes. Tá? A maioria dos filmes eu odeio. Vai ser uma alegria no podcast, alegria, alegria. eu assisti 2 vezes, mas foi também. Eu achei. O filme é legal. Agora está tendo o Minecraft, que também não sei, e disse que está bombando. Eu não imagino como alguém conseguiu fazer um filme do Minecraft que está bombando. Parece que faz sucesso entre as crianças. Isso que eu ia dizer, o Minecraft pra todo mundo que assiste odeia, mas pras crianças é o melhor. Então, mas eu acho que o Sonic tem essa ideia. Para a criança tem um bichinho colorido correndo, fazendo uma coisa meio... E para os adultos tem o Jim Carrey fazendo as piadinhas dele que... Realmente, a trama do Sonic 3 eu achei meio fraca.
fraca, o argumento do filme todo é meio fraco, e aí no final é aquela mesma coisa de sempre, que é tipo, ele quer destruir o mundo porque tá magoado. E aí, não, ainda existem coisas boas, não seja mal, porque você não tem que ser mal porque foram mal com você, enfim. Mano, nada a ver, eu vi uma profunda. Aquela cena do Sonic na lua com o Shadow, convencendo o Shadow de que vale a pena estar vivo, um vilão que o plano dele é um suicídio coletivo. Isso não é. Não, tem muitas mensagens. O que leva pra chegar até lá é meio, né? Tá, ok. É que fraco no meio. Parece que alguém teve uma ideia, teve a ideia dessas duas linhas e falou: eu preciso escrever um filme pra justificar essas duas linhas. Eles inventaram 1h30 de filme só pra aquela cena ali. Não, mas tinha o relacionamento do Sheldon com a menininha, com A Maria. Isso. Também. Mostra que ele tinha tudo para ele estar aborrecido, porque ele estava sendo parte de um experimento. E aí a menina meio que tira ele desse estado. Aí por um motivo meio tosco também, não sei, a menina morre, ele fica acusado de ter produzido tudo aquilo, e aí ele tem um ressentimento. Eu acho que a mensagem de que ressentimento não é bom, porque o Robotnik também estava ressentido, porque eu não conheci ninguém da minha família, aí conhece o avô. Aí ele fica todo esperando que a avó leve a tomar sorvete. É muito engraçado isso. Que parece que ficaram meses fazendo coisas, foi uma tarde. Isso foi a parte que eu mais gostei do plot, que foi justamente que tem o Rocha, que é o auxiliar, né, do Robotnik, o assistente dele. Sim. E eles, tipo, não são amigos. O Rocha não é bem tratado, mas só que ele sempre humilhado, Só que ele sempre tá ali protegendo, tá ali ajudando, tá ali fazendo o que precisar. E ele cria um afeto, né, pelo Robotnik. Só que o Robotnik não se dá conta disso. E aí, quando chega o avô, ele fica tipo, porque esse aqui é meu avô. A gente vai fazer coisas de neto e avô, porque eu tenho um amigo. Aí ele deixa o Rocha totalmente de escanteio. Só que aí, depois, no final, ele vê que o avô dele não era nada daquilo que ele imaginava e tal. E aí tem, né, aquela lição, né, que tem que saber o que a gente vai valorizar também na vida. A gente tem que ter percepção de quem está ao nosso redor, o que as relações significam. O tempo de vínculo, que as coisas são uma construção. Não dá pra conhecer o cara num dia. Não porque meu avô Que... presota dele assim nunca vi. Não, Exatamente, é um vínculo que tem que ser construído, não é do dia pra noite. E claro, né, tem a questão que o avô é uma novidade pra ele, né, e aí o Rocha sempre teve lá, então ele nunca deu muita bola, porque sempre teve Rocha à disposição. Isso. Enfim, esse é um arco que eu acho muito legal, acho que é o arco que eu mais gostei do filme. E as coisas do Shadow são muito legais. Uma coisa que me incomodou profundamente era a Maria no laboratório invadindo o experimento. Não, mas isso... Andando de batite. Isso. Ai, Nepotismo total. Meu pai, Maria é irmã do Robotnik, não? Ela é prima, né? Prima, alguma coisa. Bom, sabe, Talvez seja. meu pai é quem manda aqui, então eu faço o que eu quiser. Eu achei isso total... Foi chato. Sabe, aquela coisa da Google, Apple, que aqui é uma empresa legal, aqui cada um faz o que quer. Não, isso dá uma mensagem ruim para mim, que não é, sabe, ciência não é bagunça. Tem que ter... Quando o IC chega de chinelo no laboratório, você já fala, vai embora. Sim, Pode ir de chinelo no laboratório. não, Isso é uma coisa. tem lugares que não dá. E aí dá uma imagem assim de que a ciência é chata, mas tem gente que se diverte e atrapalha, com certeza. E as mensagens do filme foram boas, né? Então, uma das mensagens é que a vingança nunca é plena, matar o veneno. E que você não precisa agir de acordo com o que fizeram com você. Você tem a escolha, né, de quebrar o ciclo. Acho que essa é a mensagem que eles querem passar e tudo mais. Só que o caminho para chegar não foi tão legal, né? Realmente sou meio fraco com algumas coisas. A graça, para mim, foi que os personagens eram muito carismáticos. Sim. O Shadow é muito carismático, apesar de ele estar nesse papel de vilão. O casal acolhedor não me parece muito carismático. Às vezes eles apareceram um pouco, né? O Knuckles, eu acho o Knuckles fenomenal. A cena que eu mais gosto é quando o Sonic ele fala, eu vou pegar a Esmeralda pra ir lá derrotar o Shadow. E aí o Knuckles fala, não, eu sou o guardião da Esmeralda, você não vai pegar, porque é o meu trabalho. E aí ele tem um senso de justiça muito forte, um senso de comprometimento. Por essa cena ele fala, mas parte do nosso acordo era confiar um no outro. Se você tá dizendo que tem que pegar, então vai lá e pega.
Mas saiba que eu não acho que eu vou pegar. Eu acho que tem muita dessa coisa, essas mensagens são para crianças. Aham. Porque tem. Eu não tenho filho, mas muita conversa, lembro muita conversa com meu pai quando eu era criança, que era assim: isso que você vai fazer não vai dar certo ou errado, mas como a gente combinou que ia ter que confiar, eu vou deixar você fazer para você quebrar a cara. Sabe? Essa coisa do tipo, você vai aprender. Pronto. É muito legal. E o filme todo tem o arco dele, né? Aí no final dá a impressão que. Dá a impressão, né? Vou meter os spoiler aqui nas coisas que aconteceram ou não aconteceu. Que o Shadow morre, né? E aí eu pensei, puxa, ele morreu e eu não me senti triste por ele ter morrido, porque parecia que ele realmente não tinha mais nada a fazer. Que bom, isso me faz sentir uma pessoa melhor. Quando ele morreu, eu falei, opa! Eu me senti aliviado por ele. Foi isso que eu senti. Aí quando ele voltou vivo, eu fiquei tipo, nossa, mas. Poxa, que covardia também, né? Do filme, não teve coragem. É que fizeram isso que eles não sabem se o Keanu Reeves vai voltar também Para ser amor, não? para ser o Shadow de novo no próximo filme. Cara, eu não percebi que ele era a voz do Shadow. Era da Keanu Reeves. É verdade, você viu? Meu Brit era muito dublado por isso. E a dublagem em português é muito boa do E Xerei. não era a pior parte do filme. Quem que dublou ele em português? Putz, eu não lembro o nome, não. Pera. É o mesmo cara que faz a voz do Loki. Legal. Mas eu assisti legendado, então eu vi que era Keanu Reeves. Mas ele pode, agora com IA, se ele não quiser fazer, a IA faz voz igual a voz dele. Não sei se vai ter que pagar direito, não? Mas, enfim. Eu acho alguns personagens muito carismáticos. O Knuckles eu acho super legal, porque ele se leva muito a sério. Ele tem um senso, assim, que eu acho muito legal. Ele tem esse senso de justiça, de responsabilidade, que eu acho sempre muito importante, porque ele vai meio que contra as coisas aí do nepotismo, de fazer fiquer, de tomar o caminho mais fácil. E são coisas que a gente... são coisas que a gente precisa ativamente combater, né? Porque o caminho mais fácil, como o nome já diz, sempre é o caminho mais fácil, mas não é por aí. E o Knuckles é um personagem que faz um pouquinho de jus a isso, mas ele também é caricato, né? Tem várias cenas que ele tá tipo, eu queria dar porrada, queria resolver assim. E eu acho que ele é um personagem muito forte, literal e figurativamente. E o Shadow também, um pouco pela mesma coisa, porque ele tem essa questão de, tipo, não tá se preocupando com o que é esperado dele. Tipo, seria muito mais bonitinho se ele fosse legal, mas ele tá tipo, não é isso. Só que ele muda, né? Então também é um personagem que tem um nível de profundidade. Chato mesmo, é o Sonic. E o Tails não tem muito arco, né? Ele não faz muita coisa. Mas achei um filme bacana pra divertir. Ele é um filme, assim, de ver com a família, né? Pra dar uma descontraída. Agora eu lembrei de outra coisa que se a gente começa a pensar, fica maluco. Por exemplo, tinha necessidade de levar eles de helicóptero para Tóquio? Sim, eu falei isso assim no filme. Eu falei, mas por que eles estão entrando no helicóptero se eles podem correr até Tóquio? Que é mais rápido? Eu acho que... Mas não importa. Isso precisava dessa cena. Então, mas isso não é spoiler, né? Tá, mas no começo do filme, uns 10 minutos do filme. Mas Mas não tem problema. Já dei todos os spoilers já, então... Mas é isso, não pode ir racional. Tem que ir mente aberta e pronto. Aproveitar. Aproveitar, sim. Então, mas é um filme bacana, assim. Eu me diverti muito assistindo, eu achei muito legal. O pessoal que tá acelerando a gente pra encerrar, eu vai acabar a bateria das câmeras. E é isso, então. Tinha mais coisa pra dizer. Faltaram donuts na bateria. Vamos carregar as câmeras com donuts. Tinha mais coisa pra dizer sobre a física, sobre o filme, mas a gente vai parar aqui por hoje. E é isso, gente. Então, muito obrigada, professor Joel, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo, pela Eu que companhia. agradeço. Muito obrigada ao pessoal de casa que está acompanhando por acaso, que assistiu até aqui. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se você não gostou, dá um feedback pra gente. Fala o que a gente poderia melhorar. E é isso aí, gente. Muito obrigada. E por hoje é isso. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.